A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Rute capítulo 1, dos versículos 1 a 6, diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra era Rute. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Amém. Deus vai falar no teu coração. Deus vai falar lá dentro de você, a voz interior vai falar lá dentro de você, a voz do Espírito Santo vai falar lá dentro de você. Você vai estar andando na rua, você vai estar dirigindo o teu carro, talvez você vai até estar lá na tua casa tomando banho, e de repente o Espírito Santo fala lá no teu coração, e você sabe que aquela é a voz do Espírito Santo, você sabe que aquela é a voz de Deus, então você obedece à voz do Senhor, meu amado, e então você vai ter êxito em tua vida. Eu sou contra caixinhas de promessa? Não. Eu sou contra a direção do dedo? Não. Extremamente. Eu sou contra as pessoas fazerem métodos. Porque a Bíblia não dá nenhuma base para nós tomarmos decisões assim, para ouvirmos a Deus. Então aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo falando lá no teu espírito. Como é que você faz isso? Isso você faz treinando o teu espírito, meditando na palavra, renovando a tua mente. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, apresentai-vos portanto a Deus como sacrifício o vosso corpo, como sacrifício racional, como culto ao Senhor tal. E diz lá, renovando a vossa mente para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa renovar a tua mente para compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa renovar a tua mente para compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus não está dizendo para você orar: Pai, renova a minha mente. Ah, Senhor, a minha mente é tão humana. Ah, Senhor, a minha mente é tão carnal. Ah, Senhor, a minha mente é como de um homem comum aí. Ah, Senhor, muitas vezes eu fico com medo das coisas, porque eu leio tanto jornal e só tem tragédia. Ah, Senhor, o Senhor vê que a violência está aumentando na cidade de São Paulo. Eu pego o jornal, eu fico tremendo, Senhor, de medo de sair na rua, porque os jornais falaram. Meu amado, a Bíblia diz: aprenda a renovar a tua mente, a encher a tua mente com a palavra de Deus, a conhecer a Bíblia, a deixar a Bíblia encher o teu coração, encher a tua mente, encher a tua vida, e você vai ver que o medo vai sair fora, porque onde há amor não tem medo. A palavra lança fora o medo, a palavra lança fora a dúvida, a palavra lança fora o temor. Você vai aprender a tomar decisões certas, não baseados nas circunstâncias, mas dirigidos pelo Espírito Santo. Um homem, eu já falei para vocês sobre o Lester Sumrall. Eu estive na igreja dele o mês passado, na cidade de South Bend, Indiana. Este homem, ele morreu em abril, e o seu filho é pastor agora no seu lugar. E ele foi missionário, e ele, quando tinha 24 anos, 25 anos, Smith Wigglesworth, um homem, um apóstolo da fé, um homem tremendamente usado por Deus com dons espirituais, ressuscitou pelo menos 23 pessoas que estavam mortas, e foram ressuscitadas debaixo do ministério de Smith Wigglesworth.
E ele falava o seguinte: muitas vezes eu chegava na casa daquele homem, e eu um jovem de 24 anos, e aquele homem já vinha na porta e não dava nem tempo de eu falar bom dia para ele. Quando eu chegava na porta e ele me via, ele ficava tão contente que ele me abraçava, e ele pulava, ele começava a dançar comigo abraçado assim, me apertando, e dançava pela sala, glorificando a Deus e louvando ao Senhor por eu estar ali. E ele falava para mim: olha, eu tenho uma palavra para dar para você. Então ele abria a Bíblia, e muitas vezes ele lia 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos da Bíblia para eu ouvir. E então ele orava em línguas, e ele orava e louvava a Deus por eu estar ali. E depois ele falava: eu tenho uma outra palavra para ler para você, e lia um outro capítulo da Bíblia para mim. E ele fala: e quantas vezes, quando a sua esposa ou a sua filha ia colocar a refeição à mesa, na hora do almoço, eu ainda não tinha nem tido a chance de falar bom dia para ele. Eu só ouvir a oração e leitura da Bíblia a manhã inteira. Ele fala que muitas vezes eu tinha que ir para a mesa carregado. As pessoas tinham que segurar pelo meu braço e me levar para sentar, de tão cheio do Espírito Santo que eu ficava por estar ali perto daquele irmão, porque aquele irmão amava a palavra, ele enchia o seu coração com a palavra, ele lia a palavra dia e noite, ele meditava na palavra dia e noite. Então você vai renovar a tua vida com a palavra de Deus, para crer mais na Bíblia do que nas coisas que vêm na tua mente, meu amado, que vão levar você à derrota. Muitas vezes nós tomamos a nossa decisão baseadas no jornal. Muitas vezes o cristão aplica o dinheiro apenas baseado no jornal. Ah não, qual é a aplicação que está dando mais? É tal coisa. Eu não estou dizendo para você desprezar estas coisas, não, você pode analisá-las. Mas quando você ouvir a voz do Espírito Santo falando lá no teu coração: olha, esses economistas estão errados, vá por aquele caminho. Irmão, obedeça que você vai ganhar dinheiro. Obedeça. Deus vai dirigir você. Lester Sumrall, ele falou que quando ele estava com 50 anos, ele chegou aos Estados Unidos, já havia sido missionário em muitos países do mundo, e pregado o evangelho em mais de 100 países, viajou com Smith Wigglesworth em muitos lugares, viajou com um dos fundadores da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, Howard Carter, um homem extremamente ousado, com dons espirituais, com palavra de conhecimento. E Lester Sumrall falou que quando ele chegou aos Estados Unidos, ele estava com um pouco mais de 50 anos, e alguém chegou para ele, um pastor chegou para ele e falou: bom, agora o senhor já está assim, já meio acabado, não é? Já viajou tanto, pregou por 30 anos, ele começou a pregar com menos de 18 anos de idade, e já pregou tanto em tantos países, agora o senhor já está cansado. E ele falou: e eu fui orar, e Deus falou para mim: está cansado nada, comece aqui. E ele falou que com 50 anos de idade ele começou uma igreja lá em Indiana, e eu estive na igreja dele, uma igreja com mais ou menos 5.000 lugares para as pessoas sentarem. Isso tudo ele começou com 50 anos, um canal de televisão, 24 horas no ar, estações de rádio, um ministério tremendo. Com 80 anos de idade, eu disse para vocês, Deus falou para ele: comece a alimentar as crianças. E ele, com 80 anos de idade, à meia-noite, lá em Jerusalém, ouviu a voz do Espírito Santo e resolveu obedecer a voz do Espírito Santo. Meu amado, você, para conhecer a perfeita vontade de Deus, você precisa renovar a tua mente, a pensar como Deus pensa, a começar a ler as Escrituras, para que a mente de Deus seja a tua mente, para que você não queira adaptar a vontade de Deus às tuas circunstâncias. Você não precisa disto, meu amado. Quando você perceber a vontade de Deus, faça aquilo. Deus vai abençoar a tua vida naquele caminho que é o caminho que Deus disse que você deveria tomar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4: o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou Jesus ao deserto, foi o Espírito Santo. Não tenha medo dos desertos. Não tenha medo se a circunstância diz que aquele não é não vai dar certo. Se você tem a palavra de Deus lá nas Escrituras aqui, e se você tem a palavra de Deus lá no teu coração,
Meu amado, a bênção do Senhor vai correr atrás da tua vida lá no deserto, lá onde as circunstâncias não dizem que vai haver sucesso. O Senhor vai abençoar a tua vida onde você for. A Bíblia diz que o Senhor vai abençoar você na entrada e vai abençoar você na saída. Deus vai abençoar os teus negócios e vai prosperar os teus negócios. Se você vê que aquilo não está contrário à Bíblia, se você vê que há paz no teu coração, se você ouve a voz do Espírito Santo desafiando você, porque Deus vai desafiar você a tomar decisões importantes. Deus vai desafiar você a tomar decisões grandes, porque Deus é um Deus de coisas grandes. Ai, pastor, eu estou incomodado. Eu vou lá para o meu quarto e eu começo a orar. E o meu coração fica tão cheio, pastor. Eu tenho que tomar uma decisão e eu vejo tantas coisas, pastor. Meu irmão, Deus está enchendo o teu coração com sonhos. Deus está enchendo o teu coração de visões. Creia no Senhor e você vai prosperar. Tome a decisão que Deus está colocando lá no teu coração. Vá em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia na palavra, meu amado. A bênção do Senhor vai seguir a tua vida. Muitas vezes quando eu vou orar de noite, quando tudo está escuro, os meus filhos já dormiram. Muitas vezes quando eu vou lá na sala, meu coração fica explodindo. Eu falo para Deus e Deus enche o meu coração. Eu vejo vidas em todos os lugares. Eu vejo Deus querendo salvar o Brasil inteiro. Eu vejo coisas que enchem o meu coração. E eu olho e penso, isto tudo é impossível de acontecer. Deus, não é possível acontecer estas coisas. Meu amado, creia no Senhor. Deus é um Deus de coisas grandes. Ele vai encher o teu coração com desejos grandes para servi-lo. Ele vai encher o teu coração com coisas grandes para você fazer nesta terra, meu amado. Então creia no Senhor, renove a tua mente pela palavra de Deus, para pensar como Deus pensa. Ouça conselhos de pessoas mais maduras. A Bíblia diz assim em Provérbios 11:14: não havendo sábia direção o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Converse com pessoas, converse com o pastor, converse com outros irmãos mais maduros, converse com um irmão que te ensina a palavra, que te discipula lá no discipulado, que treina você. Ouça estas pessoas, ouça pessoas mais maduras. Olha meu irmão, eu estou com dúvidas com relação a isto, você tem algum conselho para me dar? Ouça aquilo. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então não vá tomando uma decisão apenas emocionalmente. Não, olha, é hoje, eu senti isso daqui, e vai e faz, porque amanhã você pode voltar atrás lá, algumas vezes até envergonhado, arrependido, porque você foi para o lugar errado, porque você fugiu no meio da fome, porque você tomou uma decisão precipitada, porque você tomou uma decisão apenas porque no momento as coisas estavam difíceis para você, estava ruim a situação, e ao invés de você ficar ali, esperar a bênção ali, ficar firme nos teus pés ali, falar, não, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Não, você ficou com medo, resolveu pela tua emoção tomar uma decisão rapidamente e depois veio a sofrer as consequências. Aí as pessoas dizem, mas Deus, por que Deus não me abençoou? Querido, Deus não tem compromisso, olha, Deus não tem compromisso apenas com os teus planos. Deus tem compromisso com os planos dele para a tua vida. Tem gente que vai fazendo o que lhe dá na cabeça e sofre, fica envergonhado, abandona a fé. Algumas pessoas falam, não, olha, eu tenho fé para fazer isto. E vai lá, compra uma coisa lá, prestação, fica endividado até mais do que o pescoço. Toma decisão baseada na emoção, porque estava com cartão de crédito na mão. Não, olha, pela fé. E pela fé, em nome da fé, algumas pessoas fazem algumas besteiras em sua vida e depois ficam frustradas, depois ficam brigadas com Deus, depois ficam chateadas com Deus, porque Deus não me abençoou, pastor, eu fiz tudo certo, sabe? Eu fui lá pela fé, eu fiz tal coisa e Deus não abençoou a minha vida. Olha, eu pensava, meu querido, e se você falou bem, eu pensava. Deus não pensava. Aprenda a ouvir a Deus e obedecer o que Deus te fala. A Bíblia diz que o coração do homem muitas vezes ele é enganoso. Muitas vezes o coração do homem é enganoso.
Espere a emoção baixar. A fé não baixa, a emoção baixa. A fé está lá dentro de você hoje, está lá dentro de você amanhã. A emoção não, a emoção é só no momento. Quando você é desafiado, sim, agora eu vou. Só que no dia seguinte a emoção passou e você não tinha fé. E agora você está num barco furado, meu irmão. Vai reclamar de Deus, vai reclamar da igreja. Fala, nenhum irmão me ajudou, ninguém me socorreu. Fica chateado, sai da igreja, abandona a fé. Porque no tempo da fome correu lá para a terra estranha. Perdeu a bênção na hora que ela chegou na terra da promessa. Aprenda, meu amado. A mudança geográfica não vai mudar a tua vida para o bem, se não for aquilo que Deus quer que você faça. Espere. Ouça a voz de Deus. Nós vivemos em um mundo muito instantâneo. Você chega em casa, aperta um botão, a televisão liga. Aperta um botão, a máquina lava os pratos. Aperta um botão, a máquina lava a roupa. Aperta um botão, a cafeteira já faz o café. E você pensa que apertando o botão Deus já responde tudo para você. Espere. Antes de decidir, ouça o Espírito Santo. Se você é filho de Deus, Deus vai falar com você. Esteja certo disto. A Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha do Senhor, Deus vai falar com você. Se Ele não falar em sonhos ou em profecia, ouça outras formas. Ouça a palavra, ouça a voz interior. Não queira só profecia. Tem gente que só ouve a Deus se for por profecia. E o pastor lá prega a Bíblia o ano inteiro e ele não muda nada da vida dele. Ele só quer ouvir uma profecia. Estas pessoas nunca crescem. Nunca crescem. Para você crescer, aprenda a você ouvir a Deus. Ouviu? A profecia que alguém vai me dar vai confirmar aquilo que já Deus tem falado ao meu coração. Ouviram, meus irmãos? Vai confirmar o que Deus já tem falado ao meu coração. Eu sou pastor. Já teve gente que veio para mim e já deu grandes profecias. Já teve gente que entrou aqui na porta desta igreja aqui e marcou de vir falar comigo. Olha, pastor, eu tenho uma palavra para dar para você e Deus me manda fazer isto. E veio aqui, entrou aqui, colocou a mão no meu ombro, nem me cumprimentou e falou em línguas e deu profecia para mim, virou e foi embora. Isso está no meu coração. Eu não vou tomar uma decisão apenas baseado nisto. Eu vou analisar a palavra e preciso do testemunho interior de Deus no meu espírito. Porque eu sou de Deus e ouço a Deus. Uma palavra profética vai confirmar aquilo que Deus tem falado comigo. E não vou tomar decisões drásticas em minha vida apenas porque alguém me deu uma profecia num dia qualquer. Muita gente casa assim, porque alguém profetizou para ele casar. Muita gente sai do emprego assim, porque alguém profetizou para ele sair. Muita gente vai para outro país como missionário, porque alguém profetizou para ele ir, quando ele não sentia em seu coração que aquele era o seu chamado. E quebra a cara, destrói a família, acaba com o lar, fica desempregado, passa fome. E depois fala, porque Deus não me abençoou. Todas as palavras, visões, revelações, profecias, interpretação de línguas, tem que estar de acordo com a Bíblia e de acordo com a voz do Espírito Santo no meu espírito. Do contrário, espere mais. Você só teve uma profecia? Se é de Deus, Deus vai mandar outra pessoa. Por 2 ou 3 testemunhas, aquela palavra vai ser confirmada. Ouviram, meus amados? E Deus vai abençoar a tua vida.